no material e depois a gente volta lá Gustavo mesmo. pediu para avisar, Gustavo pediu para avisar que não vai conseguir participar hoje. Então, vai ficar para ele a gravação. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia, por sua graça, sua misericórdia, por a gente poder se reunir para estudar. Peço sua bênção, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos ilumine, sim, a mente, os pensamentos, nos dê clareza, possamos, Deus, aprender e que faça sentido e que possamos produzir algo a partir disso, que venha transbordar aí a nossa espiritualidade, nosso comportamento, nossa conduta venha ser de pessoas que sabem sim sobre a revelação de Jesus Cristo, sobre o que João escreveu, pessoas que entendem sim, Deus, essa diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem se rebela, que nós possamos tornar, Deus, tudo que a gente aprender aqui, Deus, algo útil para a nossa vida, para a nossa experiência religiosa, para o nosso convívio familiar, que seja uma grande bênção, Pai. Nos ajuda nessa direção, eu te peço. Abençoa cada coração, abençoa, Deus, cada mente, que nós possamos agora, Deus, desfrutar de um tempo, Deus, que seja prazeroso, Deus, para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou começar a compartilhar com vocês o material. Vocês lembraram de ler a o Apocalipse 8? Sim. Sim. Muito bom, que legal. Isso já vai dar uma outra dinâmica, né? A gente tendo já fresco na cabeça o texto que a gente ouviu, de repente até dúvidas que a gente tenha tido, né? Ajuda a gente a agora já direcionar, né, a reflexão. Então a gente pode recapitular aqui que a gente viu desde o Apocalipse 1, uma nova abordagem do Apocalipse, né, uma forma de ler o texto que vai além da leitura leiga. A gente não só lê e passa o olho, mas a gente vai analisando versículo a versículo, a profundidade, os significados, né, a relevância de cada símbolo. Frisamos ali o numeral 7, os outros numerais 12 e o 10 também, que indicam uma mesma sinalização. Vimos como cores também indicam uma santidade, uma pureza ou uma contaminação. Vimos como alguns exemplos ali que usavam animais tinham paralelos no Antigo Testamento e muitos outros símbolos que tinham paralelos no Antigo Testamento. E vimos o capítulo 4 e o 5, como Jesus e sua ressurreição são centrais no Apocalipse, algo essencial, algo além ainda, né? Mais importante no Apocalipse do que a segunda vinda, né? O regresso de Jesus é a sua ressurreição, que faz todo sentido. Né? O que dá força para o Evangelho, para cada um de nós, é a fé no Messias que ressuscitou. Vimos então, a partir do capítulo 6, a abertura dos selos. No sétimo, a gente teve então aí esse interlúdio em que no capítulo 6 falava das aberturas dos selos e do julgamento dos rebeldes, dos inimigos de Deus. No capítulo 7 a atenção foi dada para os santos, né, o exército dos santos. E agora no capítulo 8, né, e essa divisão dos capítulos que foi posterior à composição do livro, né, quando João escreveu, ele não fez a separação por capítulos, é algo posterior. Foi muito bem feita essa divisão. Né? O capítulo 8 começa, então, com a abertura do sétimo selo. E é legal a gente entender aqui que o capítulo 7 ele não é a continuação do capítulo 6 de maneira cronológica, né? Não é uma história que continua ali do capítulo 6 para o 7. No capítulo 6 a gente tem as aberturas dos selos, e os selos são juízos, né, julgamentos, né, uma história, algo que dá sentido para a história da humanidade. Lembra que João chorava, porque o livro não poderia ser aberto, ali no capítulo 4 ele chorava, mas aí o ancião falou para ele, não chore, né, porque Jesus ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, então vai fazer sentido, né, a história
o sofrimento, as angústias farão sentido. E aí, com as aberturas dos selos, a gente vê juízo de Deus, a gente vê o castigo do que é impiedoso, maldoso, opressor, e esses são os temas dos selos. Quando chega no capítulo 7, que se dedica à humanidade, ali para a abertura dos selos, porque não está falando de juízos, mas de salvação. Por isso, ele não é ali uma abertura de selo, mas é um interlúdio. Quando chega no capítulo 8, é o sétimo selo, e volta o tema do juízo. Bom, isso é bem legal a gente entender aqui. O versículo 1 diz assim: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. E o que é esse silêncio? Esse silêncio a gente pode interpretar como uma pausa dramática, né? Aquele silêncio ensurdecedor, né? Ou então a gente tem referências na nossa cultura, por exemplo, no 1 minuto de silêncio em reverência a alguém, né, que faleceu, né? Uma homenagem. Então a gente tem aí 30 minutos de silêncio no céu. Toda aquela cantoria que começou ali no capítulo 4, aqueles cânticos entoados ao Senhor que está no trono, ao seu Cristo, né, feito o canto ali por meio dos anciãos, dos seres viventes, dos anjos, todos concordando na adoração. Aquela liturgia ela tem uma pausa, um break agora no capítulo 8, e a gente tem essa pausa, né? A adoração, o cântico, ele para e há silêncio por 30 minutos. É bem interessante a gente pensar que ali no que começou no capítulo 4 é uma outra unidade que termina no capítulo 7. No capítulo 8 a gente entra numa nova etapa do Apocalipse. Quando a gente pega e divide o livro todo de Apocalipse em partes, a gente pode separar do capítulo 1 ao 3, que é uma introdução ali, né, com o remetente, o destinatário, uma série de esclarecimentos ali de como ler o Apocalipse, como a gente viu, do 1 ao 3. E no capítulo 4 e 5 tem o drama para que sejam abertos os selos, e são abertos os selos, e quando chega no capítulo 8, agora a gente vai ter a abertura do sétimo selo, mas o sétimo selo, ele vai abrir uma nova cadeia de 7 trombetas, né? E é isso que é legal a gente entender. Então a gente pode separar agora numa nova unidade. Então do 1 ao 4, uma unidade, do 4 ao 7, uma segunda unidade, e do 8 até o 12 vai ser uma nova unidade. Então é legal a gente entender que a gente pode entender agora que a gente está entrando no meio do Apocalipse, porque são 22 capítulos, né? Então o central seria o 11, e a gente está entrando nessa unidade que aí abarca o centro do Apocalipse. Versículo 2: Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. O numeral 7 a gente já sabe, não é algo literal, mas indica aqui, né, uma totalidade, né, uma plenitude disso que está sendo feito. Esse toque de trombeta, ele é completo, ele é perfeito. O que são as trombetas, né? São instrumentos utilizados para comunicação, para alerta, né? Para comandar uma tropa. Né? As trombetas, elas são um toque, né? Um instrumento musical ali usado para um exército em campo de batalha, né? Para algumas cerimônias também, para algumas liturgias são usadas trombetas. E um outro anjo, então, além dos 7 anjos, um outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos
sobre o altar de ouro diante do trono. É preciso a gente lembrar que em Israel eles tinham o templo e no santo lugar eles tinham esse local de fazer o sacrifício. Você tinha o altar do incensário, onde uma vez por ano o sacerdote ele ia lá e fazia um sacrifício de sangue para perdão dos pecados dos israelitas. E esse altar, ele tinha ali a sua cobertura de ouro, ele tinha era um altar de incenso, onde ficava queimando incenso. Então a gente vê uma apresentação de liturgia no céu, de adoração, de culto, de oferta, que a adoração israelita ela era um espelho, né? Ela é uma forma de se viver essa liturgia da visão de João, era algo que Israel vivia ali no seu templo. Agora, o interessante aqui é que o incensário ele tinha uma resina, um perfume que quando é oferecido, é queimado ali, né, seu perfume ele é agradável. E é dado muito incenso, né? E a gente quer enfatizar aqui esse muito incenso, porque esse incenso acompanha a oração dos santos. Né? E a gente tem aqui muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. E algo muito bom aqui é essa ideia de unidade na oração de todos os santos, né? Quero lembrar do que a Paula falou no culto quinta-feira passada, que a nossa oração aqui se une à oração de cristãos em outros lugares do Brasil e do mundo, e faz um grande clamor, uma grande oração. E não só isso, se une às orações de todos os crentes da história, né? E é algo muito bonito de nós imaginarmos como nós estamos interligados, né, de uma maneira profunda e espiritual no mesmo propósito, em intercessão, em adoração, em clamor. E toda essa oração dos santos, por que é acompanhada de muito incenso? Porque nossas orações elas não são perfeitas. Né? Nossas orações são muitas vezes motivadas, né, como o próprio Tiago ensina, né, são motivadas por intenções egoístas, porque nós queremos e pensamos demais em nós mesmos. Então, há falhas que nós precisamos corrigir nas nossas orações e melhorarmos dia após dia. E não só melhorar, como intensificar as nossas orações, né? A gente precisa repensar a nossa vida de oração, de comunhão com Deus. Não é incomum os cristãos passarem uma semana, muitas vezes, sem orar e lembrar de orar no domingo, ou ainda, mesmo que não negligencie uma oração diária, a oração acaba sendo muitas vezes só por um costume, ou uma oração habitual, por exemplo, na hora da refeição, que é muito bom, não é algo ruim. Mas a gente precisa entender esse lugar especial da oração na vida do crente, na vida do cristão, assim como os louvores, os cânticos que a gente percebe, que a gente falou, a gente não inventou agora no século XX, né, as igrejas de parede preta com guitarra e microfone na mão e luz. Não, os cantos fazem parte da nossa tradição milenar, né? Lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse, já havia os cânticos. E a oração também, não é nenhuma igreja agora que inventou essa doutrina de oração. A oração é algo essencial e que precisa fazer parte da nossa vida e nós podemos dedicar mais tempo a ela, porque ela está sendo juntada, né? Ela está sendo acrescentada no altar e deve servir de consolo para você, mesmo que a sua oração não seja perfeita, o Senhor completa ela com muito incenso e torna nossas orações mais agradáveis,
mesmo com a nossa imperfeição, ele vai lá e perfuma a nossa oração com incenso. Muito bonito isso, não é? E não é pouco, é muito incenso, é o que está aqui. Muito incenso. Olha que legal essa oração de Davi, Salmo 141. Seja minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios, né? Ele sabe que as palavras dele são imperfeitas, são falhas, ele já ora, fala que a minha oração seja agradável, né? Seja como um incenso, e que seja, quando eu levanto as minhas mãos, né, como a oferta da tarde, uma oferta que é feita tradicionalmente, né, algo agradável que Deus gosta. E ele pede, né, para Deus, pelo Espírito, né, conduzir o que ele vai dizer. E essa é uma oração muito sábia que nós devemos fazer. E aqui, lembrando do altar do incenso, tá em Êxodo 30, é algo que eu comentei antes para vocês, falando sobre como acontecia, né, o ritual anualmente no altar do incensário. E o versículo 4 diz assim: E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, foi a fumaça do incenso com as orações. E o versículo 5: Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E a atenção vai voltar-se para a terra, né? João ele foi chamado, né? Jesus falou para ele: sobe para cá. E aí ele foi para ter a visão e ele viu o trono, relâmpagos, trovões, né? E viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viu os 24 anciãos, os quatro seres viventes, teve todo aquele sociodrama, toda a liturgia com os cânticos e os anjos, a abertura dos selos, todas as visões, e agora a atenção é voltada para a terra, porque o anjo pegou com o incensário as brasas do altar, né, as chamas, e jogou sobre a terra. Olha que legal, porque se a gente bate o olho no versículo 4 e 5, até foi o spoiler que eu coloquei ontem para vocês, a gente não percebe, mas a, essa ação do anjo de pegar com o incensário o fogo do altar e jogar na terra é uma resposta ao versículo 4, em que a fumaça com as orações dos santos sobem diante de Deus. Então, lembra que no capítulo 5 a gente já tinha visto ali como os santos, os mártires, clamavam por justiça, né? Até quando vai continuar essa injustiça? E a voz que vem para eles é: esperem mais um pouco. Agora, as orações dos santos sobem diante de Deus e vem a resposta, né? São coletados ali. Eu quero chamar a atenção novamente para o altar, aonde se faziam as ofertas. O animal que era morto, ele era morto e a sua gordura era queimada ali naquele altar. Então, vocês percebem como essas liturgias, tanto da visão como da tradição judaica, elas têm paralelos e conversam muito bem, né? E como é usado o mesmo incensário que foi utilizado para acolher as orações e para que fosse feita essa entrega a Deus dessas orações, é o mesmo incensário usado para arremessar sobre a terra esse fogo do altar, né? O que é esse fogo do altar, né? Esse fogo indica a purificação, indica o juízo, indica a, a prova, né, que é feita para a transformação, para a mudança. Não é um fogo que a gente pode entender como aquele fogo do Espírito Santo que surge em Atos 2 e que as pessoas são empoderadas. Não é esse fogo. É um fogo de juízo, é um fogo de transformação e de
prova mesmo, como quando algo é aquecido ao máximo para ser purificado, né? Acho que dá para entender, né? E o 6 diz assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Quero fazer só um parênteses aqui, dizendo que esses 7 anjos, algumas pessoas podem fazer referências a anjos que existem, os seus nomes mencionados em textos da nossa Bíblia protestante, ou então em textos dos livros deuterocanônicos, né? Livros que não estão na nossa Bíblia, mas que têm nomes de anjos. Mas qualquer tentativa de tornar esses nomes e números literal desanda a nossa leitura, não contribui, só é algo que mais ia tirar o foco da mensagem, né? E aí você, e é anjo tal, anjo tal, anjo tal. Não faz sentido. E também o texto não diz isso. Então, fazendo esse tipo de inferência, a gente está forçando a barra, tá bom? Vamos lá. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. É legal a gente perceber algumas coisas aqui, né? Nos significados, nos simbolismos, né? As 7 trombetas, a gente vai ver aqui na sequência, são tocadas e a cada prenúncio, né, das trombetas acontece algo. Eu quero dizer que esse algo que acontece é o toque da trombeta ainda. É algo ligado, né, algo conectado. A trombeta indica o que vai acontecer, uma ação, um juízo, é uma forma de Deus provocar a humanidade, dizer para a humanidade que a humanidade não é Deus, que ele é Deus. Né? E que há juízo e que deve haver arrependimento, deve haver mudança. São alertas ainda. Trombetas são alertas. O texto diz: a relva é verde, é legal a gente perceber isso. Né? Verde aqui é simplesmente verde. Né? Então, a gente precisa perceber também pela repetição quando algo não pode ser sutilmente entendido como literal, porque, por exemplo, o numeral 7 repete tantas vezes que é até infantil a gente achar que ele significa 7 mesmo, né? Ou mesmo cores, né? O branco, o dourado, a gente entender ele como literal é algo até infantil, não perceber que há um simbolismo. Mas a relva verde é algo que a gente vai ver aqui e mal vê mais, né? Talvez até tenha alguma parte falando algo de verde de novo, mas é algo muito simples que não tem uma relevância. É bom a gente ter isso em mente também. Não é tudo no Apocalipse que você vai precisar ficar decifrando e transformando. Tem coisa que é só para você ver mesmo e imaginar a cena, né? A cena em movimento, né? O quadro que está sendo pintado e a partir dali ser impactado. E foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Tem aqui um paralelo que eu quero mostrar para vocês entre as 7 trombetas que a gente está vendo agora e as 7 taças que a gente vai ver mais na sequência. A gente pode ver que na primeira trombeta e na primeira taça, o que é tocado por Deus é a terra. Na segunda trombeta e na segunda taça é o mar. No terceiro, rios e fontes. Quarto, sol e lua. Quinto, poço do abismo e em paralelo ali, o trono da besta. No sexto, rio Eufrates, no outro também. E no sétimo, relâmpagos e saraivas. Então, a gente olhar esses textos e perceber eles de maneira cronológica, linear, também não faz tanto sentido. Mas quando a gente começa a olhar e falar, tá, as trombetas, que são alertas, também são taças de ira. Né? A gente
começa a entender um pouco melhor o contexto. E a gente começa a ver que os quadros, as cenas, elas são explicações, né? Mostram o agir de Deus de uma maneira poderosa, supernatural, né? É a palavra que a gente pode usar, porque são fenômenos que acontecem na natureza, mas que não são comuns. Então, de uma maneira supernatural, a gente percebe aí a manifestação de Deus para impactar a humanidade. E, claro, a gente precisa relacionar também esse agir de Deus com as pragas do Egito. Não dá para a gente ignorar, né, como eles têm relação. A gente vai ler na sequência as trombetas, tá bom? E vai dar muito mais clareza para a gente. E por que um terço, né? Muita gente fica falando, né? Olha ali, passou, batido. E por que um terço? Né? E a gente percebe essa fraseologia em vários textos no Antigo Testamento. A gente tem, por exemplo, aqui em, em Ezequiel, capítulo 5, versículo 2, dizia assim o texto: Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo um terço do cabelo dentro da cidade. Pegue um terço e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade, e espalhe um terço ao vento, porque eu os perseguirei como espada desembainhada. Também Ezequiel 5, mais versículo 12. Um terço de seu povo morrerá de peste, ou perecerá de fome dentro de seus muros. Um terço cairá a espada fora da cidade, e um terço dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. A gente precisa entender que a gente não está vendo um texto literal, cronológico ou aritmético. Né? Novamente, a gente precisa ter essa clareza. Não é literal, a gente já percebeu que o 7 não é 7, é muito mais profundo e poderoso o seu significado. Da mesma maneira, quando as coisas acontecem, não é cronologicamente, né? São quadros que precisam ser vistos e entendidos como uma realidade, né, supernatural e também espiritual, né? É algo que nos toca, é espiritual. E também não é aritmético. Quando fala um terço, não é literalmente, não é algo matemático, né? Não é 100 dividido por 3, né? Não é 33%. É uma forma de dizer que não vai ser aniquilada a população mundial, né? A vida não vai ser exterminada, ou que não haverão remidos, ou que não haverão eleitos, não haverão salvos. Né? Tem até algo para a gente perceber quando a gente usa a palavra dizimados, né, sobre um povo, a gente entende que é um povo que foi aniquilado, deixou de existir. Mas dizimado é reduzido a 10ª parte. Então, é algo comum, né? É algo que é usado na tradição nossa, né, no Ocidente, né, você fazer essa relação, olha, eles foram dizimados, né, reduzidos à 10ª parte, ou nesse caso aqui, né, segundo o Stemacher, é a misericórdia de Deus. Né, ele reservando ainda outras 2 partes para ele. Um terço é destruída, é julgada, mas há um terço que se salva. E o versículo 8: O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço, aí o terço de novo, do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Então, queimado um terço da vegetação e dos pastos, a gente ficou sem um terço de gado, um terço de plantação, de colheita. Já é uma tragédia. E agora também se perdeu a parte dos recursos naturais encontrados nos mares, né, um terço. O João ele coloca algo como uma montanha. Então, não é exatamente uma montanha, mas a gente pode pensar numa porção muito grande de terra, rocha. Alguém pode pensar num meteorito, imaginando ele caindo na Terra, atravessando a atmosfera e fica incandescente, né, como em chamas.
e cai no mar. É uma maneira de nós pintarmos o quadro e imaginarmos a cena. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, aqui podem haver várias tentativas de se interpretar essa imagem como um meteorito, um asteroide, porque uma estrela, como já vimos antes, uma estrela não tem como cair na Terra. A estrela ela é muito maior que a Terra. Então, não funciona assim. Mas a aparência de estrela pode ter um meteorito, pode ser que João viu caindo um no mar e depois um nas, dentro, né, da terra, na parte que tem a água potável, água doce. Então, se havia um drama com os animais marinhos, agora a gente tem a morte dos animais que vivem nas águas doces e a contaminação da água, porque é dito aqui que as águas tornaram-se amargas. Né? A própria palavra absinto, que é o nome da estrela, significa amargo no grego e tem também no Antigo Testamento ela significando fel, que também é algo amargo, ou amargura. Então, uma angústia que vai além ainda, né? Agora a gente perdeu a água potável, né? E os recursos que a água nos proporcionam para irrigação, por exemplo, e tantas outras coisas que se faz com a água potável, né? Tem muitas passagens do Antigo Testamento que trata essa questão da água, né? A água que é amarga, que é imprópria para o consumo, é algo dramático. Então, a gente percebe aí essa, esse juízo nas trombetas, nos alertas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Então, qualquer tentativa de ler isso como literal ou tentar explicar com fenômenos como o eclipse que a gente viu essa semana passada, né, não daria certo, porque novamente ele não está, né, segundo o Stemacher, o João não está escrevendo um tratado sobre astronomia, né, esse simbolismo de trevas destina a conduzir pessoas ao arrependimento e a declarar sua fé em Deus, uma fé que deve amadurecer num período de trevas, igual uma criança que amadurece quando não é mimada, quando a vida fica um pouco dura, ela é obrigada a amadurecer. Então tem um pouco disso aqui, né? A gente entender. Tem até um episódio da jornada do cristão que a gente chama de A Noite Escura da Alma. Né? Tem uma canção do Metal Nobre que pouquíssima gente conhece, mas que ele diz algo mais ou menos assim, que desde que ele conheceu a Deus foi como chuva de verão, que foi até ele e inundou o coração dele, que trouxe força, renovou a fé, que fez sorrir e acreditar, né? E aí ele até canta isso. Como é que agora a oração dele não alcança Deus, né? E ele não ouve a voz de Deus. E esse silêncio dói mais que a aprovação. E que ainda assim ele vai esperar até amanhecer. Só vai sair se for com Deus, né? Uma poesia, né, que eu gosto muito. E tem muito a ver com esse episódio na jornada do cristão, que é a noite escura da alma. A gente chama tradicionalmente assim. Depois, quem quiser ler mais sobre isso, a gente tem literatura para recomendar, tá bom? E é algo que nos aproxima de Deus, faz a nossa fé ficar madura. Você não precisa ficar vendo milagre para crer, você não precisa ficar tendo experiências sensoriais, sobrenaturais para se sentir pleno, cheio e renovado. Né? Basta a alegria, né? Basta o
quando você se sente acolhido, protegido por Deus, você já fica mais maduro, mais tranquilo, fica procurando menos movimento. Bom, é algo muito interessante de nós pensarmos. E o 13 diz assim: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos, né? Que vai ser, a gente vai ver no próximo, na próxima aula, as outras três trombetas, né? Nesse capítulo aqui são quatro trombetas, e essas quatro primeiras trombetas elas trazem angústias terrenas, angústias físicas. As angústias que virão nas próximas três trombetas são angústias espirituais, angústias mais internas. É bem interessante. Bom, eu não preciso comentar sobre a águia que fala, né? A águia fala ai, 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 e fala. Nós estamos vendo uma pintura, um quadro, uma cena, né? Assim como a gente viu a serpente no Éden que falava com Eva, a gente vê agora a águia que fala. É algo que traz uma grande lição, né? O que é a águia? A águia é um animal que vê mais longe, né? Quando você olha as ilustrações que mostram a diferença da distância da visão da águia para os outros animais, a águia vê três vezes melhor do que os que veem melhor. Né? A águia ela é impressionante. E muito bem aplicado nesse texto, falando sobre o futuro, sobre o que vai acontecer para as pessoas quando forem tocadas as trombetas, né? A águia dizendo o ai, ai, ai. Esses ais também serão enumerados em eventos nos próximos capítulos. Né? Tem o primeiro ai, e aí o segundo ai, e aí depois tem um interlúdio novamente, e aí se subentende um novo ai, que ele não é nem dito que é o terceiro ai, mas nós entendemos que pelo tamanho das catástrofes é o terceiro ai. E aqui é legal a gente também perceber que habitantes da terra, ou os que habitam na terra no Apocalipse, nunca está falando do povo de Deus, dos eleitos, dos cristãos, dos seguidores de Jesus Cristo. Sempre os habitantes da terra, os que povoam a terra, está falando no Apocalipse dos que fazem parte do trono na terra. Tem um trono no céu e tem um trono na terra. O trono da terra ele é opressor, ele domina, e o trono do céu é aquele que é a esperança de escapada, a esperança de futuro, de um futuro melhor, e de juízo para a terra. Então, os habitantes da terra aqui nunca está falando dos eleitos, dos santos, dos mártires, sempre está falando dos rebeldes, aqueles que no final do capítulo 6 diziam assim, que queriam se enfiar em buracos e que as montanhas caíssem sobre eles, né? Eles queriam entrar em cavernas e serem soterrados para não verem o juízo de Deus. Né? Sempre é dessa forma. Tá bom, gente? Vou parar de compartilhar aqui o material e quero saber o que vocês estão achando, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Entendi. Tava indo tudo muito bem, Silas. Até você encerrar desse jeito. Ah, Que aí você tem uma dúvida aqui. pode falar, qual é a dúvida? Quando você encerrou dessa forma, eu fiquei pensando, então quer dizer que os santos e os eleitos eles serão arrebatados antes do Apocalipse? Olha que interessante. Aqui, o texto, a gente precisa fazer duas separações aqui. A primeira é que essa ideia cronológica, a gente abriu mão dela fazendo essa leitura.
essa ideia cronológica, ela está muito alinhada com a perspectiva futurista dispensacionalista, que vê esses acontecimentos no futuro, e esses acontecimentos no futuro, eles acontecendo em pouco tempo e de maneira abrupta, né? E acontece, 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 e, e a Terra é devastada e vira um mundo pós-apocalíptico, né? Que só com superpoderes para você sobreviver nesse mundo. Né? É uma forma de nós entendermos. Como é que os cristãos viveriam nesse mundo? Né? Então, a lógica da ideia dispensacionalista é um arrebatamento secreto. Né? E esse arrebatamento secreto igual o estalar de dedos do Thanos. Então, é essa a ideia que se tem quando você olha de maneira cronológica. Então, você precisa encontrar um lugar para os cristãos, porque a gente está pensando de maneira cronológica. Né? Tem que ter um lugar para os cristãos. Mas aqui o texto, a gente está lendo um quadro de uma maneira não linear. A gente está vendo uma maneira, uma visão que ele teve, e é pensando nos que oprimem e perseguem os mártires, perseguem os cristãos, os justos, né? As pessoas que fazem maldade contra as pessoas que são generosas e bondosas. Então, aqui nesse quadro, você não tem entre os habitantes da terra os cristãos, os eleitos, porque eles são os oprimidos, eles são os que são mortos injustamente, que são perseguidos. Eles não estão aqui, eles não precisam desse anúncio, dessa trombeta. Eles já foram inclusos, a gente vê eles naquele interlúdio, né, no capítulo 7, a gente já vê eles como o exército de Deus, como os santos. Então, a gente tem no capítulo 8 a continuidade dos selos e do julgamento para a humanidade, mas no capítulo 7 é como se fosse pulado os santos, né, dizendo: olha, os selos e os juízos não são para os eleitos, não são para os santos. O que os santos têm é eles serem acolhidos, dos olhos deles serem enxugadas todas as lágrimas. Foi como a gente terminou na semana passada, não é? Então a gente, olhando, não de uma maneira cronológica e vendo cada quadro, aí faz sentido para nós. Tem um quadro pintado para falar de como Deus trata os seus, seu exército, e tem um quadro separado falando de como ele será justo e severo com os que se rebelaram e quiseram ser maus. Nós vamos ter em mais capítulos, no 11 vai ficar evidente, e mais ainda no 13, que há um contraste enorme entre o povo da terra e o povo do céu. Né? No Apocalipse, o povo da terra e do trono na terra são os que lutam contra Deus. E essa é a realidade, esse é o sistema do mundo anti-Deus. Né? Um mundo que, mesmo se você olhar para uma época em que a nomenclatura das pessoas era de serem cristãos, a maneira impiedosa de se viver, a crueldade, a mentira, tudo que foi feito de maldade, é um sistema anti-Deus. Então, a gente precisa ter essa clareza de que não é porque alguém diz que ele realmente é. A gente precisa ver a conduta, o ato. Então, o mundo é um sistema anti-Deus já há muito tempo. Por quê? Por causa do pecado. A maldade do ser humano faz o mundo virar um sistema anti-Deus. E isso é muito comum. A gente começa a se fechar muito nas nossas bolhas às vezes e a gente não vê o que está acontecendo no mundo. E acha que o mundo está bom. Não está bom para nós, para o nosso contexto, para como nós vivemos. Mas quando a gente olha o todo, a gente entende perfeitamente a visão do João. A gente vê, por exemplo, vamos olhar
todos esses quadros e imaginar o que está acontecendo na Síria agora. Na Síria, você tem o HTS, né, um partido que tomou o poder, caiu o Assad, que era um outro criminoso, né, caiu em dezembro do ano passado, e agora o que eles estão fazendo é executar sumariamente todas as minorias que eles, na medida que eles podem, durante o Ramadã. É um período em que fica evidente quem é muçulmano e quem não é. E quem não é, eles exterminam, né? Eles vão punindo e matando. Essa maldade, esse sistema anti-Deus, não acontece só na Síria agora, mas tem acontecido na história da humanidade sistematicamente. Então a gente percebe uma humanidade, um trono na Terra anti-Deus. Né? Talvez não faça sentido para todos, num primeiro pensamento, e aí a gente precisa ver mais vezes, imaginar mais vezes para conseguir entender como cada quadro retrata uma realidade na história da humanidade e não um momento único no futuro. Eu acho que eu não consegui explicar, porque realmente não é fácil. Eu estava falando para a Paula hoje que é um grande desafio fazer essa leitura de uma maneira que a gente entenda a profundidade dos signos, né, dos sinais, dos símbolos, né, signos não no significado esotérico, né, pelo amor de Deus, no significado simbólico, quando a gente precisa, quando a gente vê cada imagem e faz cada interpretação, a gente percebe como essas imagens, esses quadros, quando as pessoas ouviam essa mensagem, ela consolava e trazia esperança, desde a primeira igreja, ali no primeiro século, e durante a história dos cristãos, ouvindo, olha, Deus é um Deus justo, que ele vai tratar com justiça essa impiedade, essa crueldade, e vai acolher e enxugar as lágrimas dos que sofrem. Fez algum sentido? Fez sim. Ah, beleza. Mas a gente vai revendo e vai falando de novo, né? Chamar a atenção para a ênfase desse capítulo nas orações, né? Que as orações dos santos, né? Quinta-feira, nossa reunião de oração, né? Vão preparando aí o coração de vocês para, né, fazer uma oração bonita ao Senhor, né? Que toque o coração dele, que seja singela, né? Simples, que agrade aí ao Espírito Santo, seja uma grande bênção. Mas não se desespere, porque tem muito incenso para trazer um aroma agradável para as nossas orações imperfeitas. Pessoal, alguém mais? Silas, uma dúvida. Fala aí. Uma dúvida. Tem outras referências na Bíblia de visões similares a essas que teve aí em Apocalipse, relacionadas, vamos dizer assim, a fim do mundo, fim dos tempos? Ou não, só acontece, essa visão só ocorreu mesmo em Apocalipse? Olha, de fim de mundo, que a gente chama de escatológica, tem em Daniel. Em Daniel, temos até algumas palavras usadas por Daniel, são palavras que vão ser reverberadas depois nas narrativas dos evangelhos. O próprio Jesus vai chamar a si mesmo de o Filho do Homem, porque Daniel chamou a primeira vez, né, o Filho do Homem. Jesus, Daniel, a partir do capítulo 8, vai trazer aí uma perspectiva diferente, né, do capítulo 1 ao 7. Ele vai falar mais sobre a rotina não trivial, mas coisas extraordinárias que aconteciam na Babilônia, né, nada trivial naquele livro, mas coisas extraordinárias, né, da vida dele. E a partir do capítulo 7 ele começa a ter visões e ser visitado por anjos que falam para ele coisas que vão acontecer no futuro, e vai passando pela história e chega a falar de, de, de juízo final. Né? E tem outros, como a gente viu aqui algumas passagens, nos estudos que a gente leu, que falam de dia da ira do Senhor. E também são esse grande dia, né, é uma referência ao dia de julgamento, né, um dia final. Então existe uma expectativa, sim, escatológica.
no Apocalipse e em outras literaturas. Mas Apocalipse é a mais extensa, né? E a gente tem Jesus também falando sobre o futuro e fim dos tempos em Mateus 24. Depois você pode ler em Mateus 24, ele fala também. E são textos que se complementam muito. Mas a gente sempre propõe não fazer uma sobreposição de textos. Você vê os paralelos, mas você não anula um texto ou diz que um texto significa algo por causa de outro. Você diz, olha, tem esse paralelo, né? Então ajuda você a ter clareza. Mas eu não posso pegar um texto de 2 Tessalonicenses e, baseado nele, dizer o que significava a visão do João. Eu não posso fazer isso. É pouco, só um Entendi. texto, né? Tem gente que fala que é um pretexto. Você pegar um texto, né, para querer dizer o que todos os outros significam. Né? E essa sobreposição de textos é um jeito ingênuo de ler a Bíblia. Né? Você tem toda uma cultura, todo um entendimento profundo para ser feito, e aí não dá para simplificar. E por isso que muitas vezes não é fácil nem a gente entender, muito menos explicar. Mas com exercício, né, eu melhoro a explicação e vocês vão também melhorando a compreensão, vai dar tudo certo. Beleza. Vamos fazer a foto, gente? Aí depois, se a gente quiser falar alguma coisa a mais. Bora. Quem vai abrir a câmera? Bora lá? Bora. 1, 2 e... Oi. Valeu, Renato. Obrigado. Nada. Tem mais alguma coisa, gente, para a gente falar? Recado? Domingo, Santa Ceia na casa do Renato. Quer falar, Renato? Isa, quer falar? Sim, domingo culto aqui em casa, Santa Ceia, se Deus quiser. Estão todos convidados. Depois a gente manda o endereço no grupo para poder reforçar o convite. Quinta-feira a gente tem reunião de oração, às 8h30. E no domingo às 10h30 da manhã. Se a gente não falou, é isso. Perfeito, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, mas não sobre a aula de hoje, mas sobre a Santa Ceia. Eu já participei de algumas denominações, né? Fui assembleiano muito tempo da minha vida também, a igreja pentecostal e tal. E embora não seja batizado até hoje, né? E das denominações que eu participei, todas 100%, né? Todas alegavam que a Santa Ceia é só para quem é batizado, etc e tal. O que você pensa a respeito? Você pode ir lá, é convidado aí participar com a gente da ceia. Você só precisa entender o que é a Santa Ceia. E na hora ali a gente explica também e você é convidado a participar com a gente, tá bom? Não tem essa restrição não. E fica também em aberto, né, a gente conversar no futuro se você decidir se batizar para fazer o curso com a Paula que é a nossa professora do curso de batismo, né? E aí, se você tomar essa decisão, a gente faz o batismo lá no Vale da Bênção, em Araçariguama, um lugar lindo, né? Com água corrente, é muito legal. Então, fica aí à vontade para participar com a gente, você e a Rafa no domingo, tá bom? Beleza, obrigado. Nada. Mais alguma coisa, gente? Não? Vou pedir para a Paula orar, então, para a gente encerrar. Amém. Senhor, muito obrigada por esse tempo de estudo da tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que foi abordado, por tudo que vem sido um novo conhecimento para nós, mas ainda mais do que isso é a revelação dos teus planos, é a revelação da tua vontade, de tudo aquilo que o Senhor vem operado, Senhor, antes, agora e no futuro, Deus. Muito obrigada por se revelar a nós. Peço, Senhor, que o Senhor possa abrir nosso entendimento, nos dar conhecimento, sabedoria,
nos ajudar a entender, Senhor, aquilo que a gente precisa entender como seguidores de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Continua abençoando a vida do Silas, Senhor, capacitando ele no ensino, com maestria, capacitando ele, Senhor, a comunicar aquilo que o Senhor vem revelado, colocado para ele, Senhor, que ele possa comunicar, transmitir para nós e todos nós possamos crescer juntos, crescermos em Deus, crescermos na graça, no conhecimento, na comunhão com Deus e uns com os outros, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada pela vida de cada um, Senhor. Cada um é precioso. A sede, a fome de cada um diante do Senhor é preciosa. E eu sei que o Senhor já está abençoando cada um, nos dando, Senhor, o teu melhor e se revelando a nós, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso, pessoal. Vai cair a live. Excelente semana para todos. Vamos se falando. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um Boa abraço. semana, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, menino.